Olá pessoal, aqui é o Aguinaldo e nesse vídeo eu vou trazer para você o mapeamento para solucionar o problema no auricular do Moto G5S Plus, é o XT1802. Fica comigo. Pessoal, é o seguinte, eu recebi uma ligação, um vídeo do meu amigo Zete, e ele disse que estava com falha no auricular do Moto G5S Plus e já havia procurado alguns vídeos na internet e os únicos auxílios que ele encontrou pela internet, alguns vídeos no YouTube, foram vídeos que falava sobre um jumper de resistores, que no caso seria esse resistor aqui ou esse resistor, um para cada lado do pad, né? E simplesmente esse é o auxílio que encontraram. E aí eu fui junto com ele mapeando, abrimos o esquema elétrico e eu vou deixar para vocês aí a dica das soluções do problema, que é um caminho bem simples de seguir, né? Só que ele nos deixa uma dúvida quando nós abrimos o esquema elétrico para encontrar esse mapeamento. Então eu vou passar para vocês aí o passo a passo e depois nós vamos entender pelo esquema elétrico tanto que ele é fácil, né? É simples de tentar solucionar. Aí nós temos o REC 443, que é esse coisa aqui. Então ele é o auricular. O auricular, para quem não sabe, quando nós recebemos uma ligação, estamos com o telefone no ouvido e estamos ouvindo a pessoa falar conosco. Esse é o auricular, ou campainha também, o toque do aparelho. Aqui nós temos os contatos dele, um contato, outro contato, né? É o que nós vimos aqui nesse esquema elétrico. Olha lá, vou abaixar um pouco. Esse é o que nós vimos nesse esquema elétrico. Nesse esquema elétrico não, perdão, na board, né? Então no layout da board nós vimos isso aqui, ok? Então, havendo a falha no auricular do seu telefone, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai ter que fazer é testar um outro auricular. Havendo persistindo a falha, né? Então você precisa mapear, você precisa verificar o que está acontecendo. Então o Zete, ele viu que havia jumpers que seriam feitos desse resistor R459 e do R458, que saíam direto daqui para o pad, né? Ou esse daqui para esse pad. Tudo bem, se houver a trilha rompida daqui para cá, pode ser que dê certo. Daqui para cá pode ser que dê certo. E se a falha não estiver aqui, né, nesse percurso? Então nós vamos estudar o esquema elétrico para ver qual caminho que vai seguir. E no momento em que o Zete ele fez o mapeamento via a condução reversa, né? E ele identificou que havia nesses dois pads um valor muito alto, um valor próximo de 1000. E aí eu falei para ele, Zete, isso aí é falha na comunicação. Tem alguma coisa aberta nesse caminho até o circuito integrado que gerencia esse setor. Então, ó, deixando um brief aqui, toda vez que você fizer a condução reversa, que o valor em milivoltagem for
muito alto do valor de referência, bem mais alto do valor de referência, há uma interrupção na linha, né? Uma trilha rompida, um componente faltando, alguma coisa assim parecida. Quando o valor for abaixo do valor de referência, então existe uma fuga em algum componente que está em paralelo na linha. Ok? Então fica essa dica aí para você já ter essa noção da condução reversa. Beleza? E eu quero aproveitar aqui, amigos, e pedir para que você que não é inscrito no canal se inscreva, divulgue os nossos vídeos, né? Compartilhe, deixe o seu like ou o seu dislike, deixe o seu comentário aí para que a gente melhore a cada dia mais os nossos vídeos na tentativa de auxiliar vocês, né? Então vamos lá, nós partimos para o esquema elétrico e eu vou falar para vocês agora onde foi a falha. Beleza, esse é o esquema elétrico e aqui a gente vai procurando dentro no esquema elétrico e encontrei esse AirPiece. AirPiece, se você for jogar no Google Tradutor, você vai ver que ele lá está dizendo fone de ouvido. Então, se é fone de ouvido, não tem nada a ver com auricular, né? A gente pensando, nada a ver com auricular. Mas, verdadeiramente, esse é o setor do esquema elétrico do Moto G 5S Plus XT1802, que é o responsável pelo auricular. Então, o que acontece? Olha como ele é fácil de ser mapeado. Então, aqui nós temos uma linha verde, né, que vem para esse pad, e uma linha vermelha que vem para esse pad. O que esse esquema está nos dizendo? Está nos dizendo que a linha vermelha, ela é os dados menos, né? E essa linha verde é os dados mais, os dados positivos. E esses dados, eles transcorrem. Então, o Zet fez o mapeamento aqui, ó, na condição reversa do resistor 458 e 459. E estava dando alteração. Quando eu consegui encontrar nesse esquema, esse setor, eu falei, Zet, olha, não é para frente. Porque se essa linha tivesse rompido, ó, perceba bem, ele sai nesse resistor aqui. Olha onde a seta entra, hein? Entra nesse resistor, ele atravessa ele, passa para esse TVS aqui, passa para esse capacitor, nesse outro capacitor aqui, ó, ele faz um paralelozinho aqui, e aí ele vem para os dados positivos, para esse pad aqui, né, do lado esquerdo. A outra vem, a setinha vem, passa por esse resistor, por esse capacitor, vai no TVS, nesse capacitor e vai para o pad. Se houvesse o rompimento da linha daqui para cá, o valor no resistor, o valor aqui no resistor, ele estaria ok. Estaria um valor normal. Isso, o Zet tinha um mapeamento porque ele tinha uma placa espelho lá. Então o valor aqui o valor de referência estaria ok. Só que como o valor estava alterado, então a falha está desse componente para o circuito integrado. Ok? Então ela está desse componente aqui. Espera aí, deixa eu ver se está aparecendo na televisão. Tá aparecendo. Então ele está desse componente para trás. Seguindo a linha, seguindo o raciocínio da linha, nós vamos ver aqui, ó, que nós temos um ponto verde e temos um ponto vermelho dentro desse circuito integrado, o U362. Então essa linha verde, ó, ela sai desse pad do circuito integrado e vem para cá. A seta a gente vai seguir desse outro lado, ó. Ela vem, entra no circuito, nesse resistor e vai para o pad, ok? A linha vermelha, a mesma coisa. Então, a possibilidade era de haver o rompimento de uma trilha daqui até chegar ao pad do circuito integrado, nos dados mais ou nos dados menos, ok? Então, para a gente saber se havia a interrupção dessa trilha,
a gente teria que levantar o circuito integrado e fazer o teste de continuidade para saber se haveria continuidade daqui até aqui. Só que aí eu falei, ó Zé, vou fazer o seguinte, antes da gente fazer a retirada desse circuito integrado, faz uma ressolda nesse circuito integrado e vamos ver o que acontece. Então ele fez a ressolda e deu done, deu certo. O auricular voltou a funcionar. Por quê? Porque havia uma solda fria. Talvez o aparelho tenha sofrido alguma queda, né? E aí deu solda fria. Né? O mais correto é retirar o componente, fazer o rebale, recolocar o componente e vida que segue. Só que aí nós fizemos o reflow, foi feito o reflow e foi reativado o auricular. Então é um mapeamento muito simples, né? Dando até uma dica para você, quando encontrar esse tipo de esquema elétrico, a forma de você fazer a linha, né? De você percorrer o circuito, com esse tipo de mapeamento aí, essas setas verdes, as linhas que vão tendo e vão levando para determinados setores. E ficar atento a isso aqui, ó. Earpiece. Earpiece é fone de ouvido. Eu ia pensar que era o Jack 2, onde a gente conecta o fone de ouvido, né? Qualquer um fazendo essa tradução iria pensar nisso. Se não houvesse, olha só a dificuldade, se ele não tivesse assistido um vídeo no YouTube, onde falava que no auricular esse componente, o resistor 459, deixa eu voltar para outra, esse componente aqui é o resistor 459, se houver um rompimento dessa trilha aqui, você fizer o jumper que ele resolve, então a gente talvez não teria conseguido, estaria batendo cabeça até hoje, tentando entender aonde que está falando no esquema elétrico sobre o auricular. Agora, eu quero deixar também para vocês, amigos, cuidado quando você for fazer um jumper daqui para cá. Muito cuidado, porque você vai estar pulando alguns componentes, você vai estar pulando filtros aqui nessa linha, e você pode fazer com que tensões, né, dessa malha que ela tem uma resistência aqui, você pode fazer com que essa tensão vá direto para cá e danifique futuramente esse auricular, ok? Até mesmo rompa esse componente, porque você está saltando outros componentes que seriam necessários nessa linha. Vejamos aqui, ó. Então, ó, do resistor, ó, ele vem para esse TVS, passa nesse capacitor e, ó, aqui é um capacitorzinho de filtro e aqui um capacitor de acoplamento, digamos assim, né? Então é muito importante a gente analisar, e antes de fazer o jumper, nós entendermos como é o jumper que nós estamos fazendo. Porque se é um jumper para você fazer, vamos supor que essa linha aqui, ó, essa linha aqui tivesse rompido, se você fizesse o jumper daqui para cá, beleza, 100%, tá? Aquele jumper vai servir como a trilha que liga aquele capacitor, né, ao pad de contato do auricular. Então é isso aí, tá? Mais uma vez eu peço a vocês que divulguem os nossos vídeos, né? Espero ter auxiliado. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Fica mais essa dica aí. Um forte abraço e até a próxima.